Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. E aqui hoje a gente está lançando aí a moeda do Grape, o Grape Coin, para quem tem presença. Tá? Então, sintam-se já incentivados. É só escanear esse QR Code. A ideia que a gente está desenvolvendo, ainda não está pronta a plataforma, mas vai estar lá na IV2. A ideia seria que quem vai registrando presença vai ganhando coins, sei lá, 50 coins. Aí todo mundo vem, ganha cada um 50 coins. Depois, somando essas coins, a gente pode trocar por mentoria. Eu quero uma mentoria com o Vlamir. Então, eu vou ter um tempo do Vlamir para falar comigo. Só para atualizar, como é de costume, a gente está com 530 participantes, fechando aí 12 meses, né? Ao todo seriam 13 encontros, a gente só não fez um encontro, então são 12 encontros em 12 meses, né? Fechando a conta. Com 415 cadastros também. Né? Quem quiser também pode entrar aqui no site e acessar um botãozinho de catálogo para que vocês conheçam quem são as startups, temos mais de 140 já. Quem são os investidores, quem se declara como investidor corporate, quem é investidor anjo, quem são os que estão no governo, quem são os que estão na academia, e tudo isso para aproximar vocês. O grupo de ESG nos motivou a fazer essa ação mais sustentável, né? Cada um trazendo o seu copo, sua garrafinha. Quem trouxe aí? Aê, legal. Está na mão, né? Por quê? Porque são pequenas atitudes que fazem a diferença, pessoal. Em vez de a gente ser parte do problema, a gente precisa ser parte da solução. Temos outros grupos, fiquem à vontade para escanear depois, a gente compartilha esses QR Codes também. Não vou repetir detalhadamente, mas quem não viu, veja depois nos slides. A gente tem a parceria com a Amazon, então isso dá até $10 mil de crédito para a Amazon, para quem é do Grape Valley. Basta solicitar para a gente vê o cadastro, informa o org ID, vocês seguem os quesitos da própria AWS. Nós temos também a parceria com a Dell, então temos um e-shop aqui. Sempre que tem promoção na Dell, vale a pena olhar, porque além da promoção ainda ganha descontos relacionados ao Grape Valley, né? Um desconto cumulativo, então fica muito barato quando entra a promoção no site da Dell. Tá? Desde 2015, essa comunidade foi crescendo, ela começou pequena, dentro de um prédio de 5 andares na Vila Olímpia, com 2 mantenedores apenas, um deles era a Accenture, que até hoje é um super parceiro nosso, e algumas startups. Tá? Como que o Cubo funciona? Hoje a gente existe para fomentar o empreendedorismo tecnológico na América Latina. E a gente acredita que nós somos hoje o hub mais relevante da América Latina nesse sentido, a comunidade mais curada. Tá? A gente tem processos seletivos voltados para isso e a gente tenta fomentar cada vez mais isso. Então, queremos desenvolver e fomentar cada vez mais o ecossistema brasileiro para a gente ter startups e grandes corporações e investidores dentro dessa comunidade curada e com qualidade, gerando mais negócios aí na América Latina, sempre a favor do nosso ecossistema. Tá? E o que significa fazer parte do Cubo? A gente fala que é fazer parte do hub de hubs, né? Porque dentro do Cubo, para quem já ouviu falar ou quem já conhece o nosso prédio, nós temos vários hubs dentro do Cubo, né? Setoriais. Então, a gente tem o hub agro, o hub de saúde, o hub de educação. Recém-lançado, semana passada, o Constru Living, né? Inclusive, temos um mantenedor aqui, Apostos, que pode contar um pouco mais também do setor, como que a gente vai atuar. E a gente tem essa comunidade aí muito robusta e a gente atua desde os principais setores do país, mas também em iniciativas que são cross, né, não só setorial, mas quando a gente fala também de legal, de inteligência artificial, de dados, a parte de fintech que também abrange a outros setores. A gente tem uma estrutura física para atender toda essa comunidade, que é o nosso prédio que fica sediado em São Paulo. E aí que entra o pulo do gato, né? Porque o hub de hubs, a gente sabe que hoje o ecossistema, principalmente de startups e investidores, eles estão concentrados em São Paulo. Mas nós temos diversas startups aí que estão tentando escalar e ganhar atração, tanto em outras regiões do Brasil e também na América Latina. Tá? E o que a gente faz com isso? Né? Como que o Cubo também ajuda a fomentar ainda mais essas regiões e aproximar essas empresas também do ecossistema de São Paulo, né? Dessas empresas que estão ali. Então, a gente tem iniciativas voltadas para esse fomento também. Então, a gente faz parcerias
com outros players aí ao redor do Brasil e da América Latina para fazer essa aproximação. A gente fala que a nossa comunidade ela é muito curada, né? Porque a gente tem startups já que têm escalabilidade, que já estão numa fase de tração. Geralmente essas empresas elas já faturam mais de R$1 milhão por ano, tá? Ela tem capacidade de ser VC-funded. O que isso significa? A gente olha o quadro societário da startup. Então, se ela não se o founder não é o dono, né, majoritário daquela startup, é um ponto de atenção para a gente, se está muito dividido o capital da empresa, tá? Então, é um ponto de atenção aqui que a gente avalia. A gente avalia também o time de founders com relação à diversidade e inclusão. Então, dentro desse quadro societário, né, da startup, quantos são mulheres, quantos são negros, quantas pessoas a gente tem que representam diversidade e inclusão dentro da nossa comunidade, tá? E o fit cultural também com o Cubo. Nós somos uma comunidade. A gente tem muitas trocas, né? A gente tem que saber praticar a colaboração, ter o senso de give back e give first. O que isso significa? Você dá primeiro, sem querer receber algo em troca, né? Então, você faz porque você realmente quer colaborar com as empresas que estão ali, e não porque você quer vender depois um produto ou querer alguma coisa em troca com relação àquela startup, tá? Os mantenedores, eles se juntam para fomentar aquele setor. Então, eles têm uma tese, eles criam uma tese comum com relação àquele hub, e eles se propõem a trabalhar em colaboração, né, em conjunto, para ativar e fomentar mais soluções, né, ou ir em busca de novas soluções para o setor que eles atuam. Então, se eu tenho uma deficiência com relação a soluções, né, e tecnologias, por exemplo, para o marítimo portuário, vou me juntar aos meus parceiros da indústria para ir em busca de novas soluções. Então, a gente já aprendeu que no ecossistema que a gente está inserido, a gente não tem como a gente fazer as coisas sozinho, né? A gente precisa se juntar. Então, quanto mais atores eu junto para fazer esse trabalho comigo, mais eu consigo achar novas soluções e fomentar. Ou, talvez, co-investir nessas soluções, né? E aqui tem um pouquinho dos hubs que a gente tem dentro do Cubo. E aí, faço o convite para quem não conhece ainda o nosso prédio, né? Nosso prédio é um prédio de 13 andares, lá na Vila Olímpia, e cada andar a gente segmenta por vertical, por setor. Então, tem o andar do Smart Mobility, e a gente procura colocar também as startups relacionadas a esse segmento junto com as empresas, para facilitar também essas conexões ali no espaço físico, tá? E a gente tem também o Hub ESG. Por que eu não falei de nenhuma empresa que está no Hub ESG? Hoje, o sponsor desse Hub é o próprio Itaú, e a gente busca parceiros para trabalhar as iniciativas de ESG. Porque o ESG, ele é cross. Ele está em todas as empresas, em todas as indústrias, né? A gente tem uma prática muito legal que assim, é um flywheel. Para quem não conhece o conceito de flywheel, tem um livro da AWS, que é a Plataforma da Inovação. Depois eu passo o nome para vocês, para quem tiver interesse. E eles trabalham muito com essa prática de flywheel, né? Fazer a roda girar. E como que a gente trabalha no Cubo? Com relação à conexão. Então, você faz as conexões entre uma startup e uma corporação, por exemplo. E aí você dá o protagonismo para essa empresa dentro do Cubo. Aí, depois que você deu o protagonismo para ela, você está reconhecendo ela em alguma coisa. Então, você está mostrando que ela tem uma solução legal, ou que ela tem uma outra iniciativa, ou que aquele investidor tem uma tese que é um potencial para dentro da nossa comunidade, ou um parceiro que tem aquela expertise que vai ajudar os membros da nossa comunidade. Você está reconhecendo aquela pessoa, você está dando palco para aquela pessoa ou para aquela empresa, né? E quando você dá esse reconhecimento para ela, ela ganha o senso de pertencimento. E aí ela entra com o give back para a comunidade, né? Então ela entende que o Cubo ou que o Grape Valley ajudou nessas conexões, nesse desenvolvimento dela, e aí ela cria esse senso de pertencimento à comunidade. Então, ela sempre vai buscar essa troca depois com os demais membros da comunidade e com o próprio Grape Valley ou com o Cubo. Hoje, a gente tem no mercado uma mortalidade de 70% das startups em 3 anos.
É muita coisa. Então, apesar da gente ver várias notícias que tem startups surgindo o tempo inteiro no mercado, 70% dessas startups acabam morrendo antes delas ganharem tração e escala. Menos de 1% viram unicórnio. Então, as grandes startups que vocês veem aí, como Nubank, a própria Digibee, que também já virou unicórnio, 99, Uber, etc., representam 1% de todas essas startups que nascem. Tá? E apenas 2% dessas startups que chegam na 6ª rodada de investimento, e a gente vai falar disso também, retornam o valor total investido da carteira. Então, quantos de vocês já ouviram falar que o Uber nunca deu lucro? Há quanto tempo o Uber existe? E o Uber nunca deu lucro. Então, esse é um dos exemplos. Tá? E por que isso acontece? Né? Onde as startups morrem? Existe o famoso Vale da Morte. E, geralmente, ele acontece, né, pós-ideação. Então, quando a startup está começando a ganhar atração, em 3 anos, se a startup não alcança o product market fit dela, ela morre. Ela cai nesse Vale da Morte. E aí tem N motivos que isso pode acontecer. Né? E quais são as maiores razões para isso acontecer? Geralmente, a startup ela acaba ficando sem dinheiro, sem investimento, ela acaba gastando, acaba o capital, e aí não tem mais como investir no produto dela. Não tem market fit, né? Não existe uma necessidade do mercado, então, de fato, aquela startup ela não está solucionando uma dor que ela pensou que existia. Ou ela não consegue concorrer com outras empresas que já existem desse mesmo setor, que são grandes empresas já no mercado, né, que não dá para competir muitas vezes. Ou pode ser por questões regulatórias. Então, aqui no Brasil, quando a gente fala de agro, né, saúde, setores muito específicos, quantos impedimentos a gente tem regulatórios aqui no Brasil? Então, é muito complicado, é complexo, é difícil. Então, muitas acabam caindo nisso também. A parte de preços também, o custo desses serviços que a startup está vendendo o produto dela pode ser um impeditivo também. Às vezes, o mistime, né, que é quando você lança um produto para o mercado e o mercado ainda não está pronto para aquela solução. Exemplo, metaverso. Todo mundo achou que o metaverso ia bombar no começo da pandemia, né? Nossa, o mundo vai ser metaverso agora. Cadê o metaverso agora? Agora a gente está falando do quê? ChatGPT, né? Então agora a moda é o ChatGPT. Vamos ver até onde vai também. Tempo. Quem aqui é fundador de startup? Levanta a mão. Faz sentido esse slide? Tudo isso que está aqui? Está faltando coisa ainda, né? Está faltando coisa. Isso tudo até as 10 da manhã, tá vendo? Fora a vida pessoal, né? Então, não tem, né? A startup é a vida já, né, também. E aí a gente está trazendo aqui para vocês um sorteio de uma parceria que a gente fez com o Startup SC, para quem não conhece, é um programa do Sebrae, lá de Santa Catarina. E o que é o Startup SC? É um programa de capacitação do Sebrae voltado para as startups, justamente nessas disciplinas que as startups precisam dominar. Tá? Então, com base na lista de presença que a gente vai sortear uma das startups que estão aqui presentes para participar e escolher uma das aulas que a gente tem dentro do programa com mentores, assim, experts de mercado, sensacionais, que vocês vão ver depois a gente divulgando os materiais. Tá? É presencial ou online, então, quem não tiver oportunidade de ir presencialmente até o Cubo, onde vão estar tendo essas aulas, esses workshops, pode acessar online também. Tá? Então, depois cobrem aqui do time para fazer o sorteio e avisar vocês. Tá? E qual que é o objetivo desse programa? E o que isso gera? Né? Então, você tem mais possibilidades de soluções, você abre a sua mente para novas soluções de mercado, e seja de startup ou de outras grandes empresas de tecnologia que também podem te ajudar, né? Ou de institutos de pesquisa e tecnologia que a gente comentou, né? Que são
todos aqueles stakeholders que a gente trabalha ali no funil furado, tá? Ganho de eficiência, porque você busca para uma solução, significa que você busca customização, né? E vai implicar em lentidão. Então, aqueles projetos que não andam com a startup, que demora muito, que vai e volta, vai e volta, vai e volta, que o cliente fica pedindo toda hora alguma coisa nova, é porque ele já tem algo na cabeça dele que ele quer que a startup faça. E aí que está o erro, você ganha lentidão, você não vai ganhar agilidade no seu processo contratando startup, vai ser o oposto o resultado. Você limita a inovação, quando você se apaixona pelo problema, você consegue testes mais rápidos, né, e mais baratos, porque a solução já está ali, já está dada, você não vai precisar customizar nada. Então, maior chance de você ter sucesso. E o encaixe realmente com startups, né? Então, startups elas oferecem produtos e não soluções sob medida.